Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, uma boa vida para todos e todas. Tem gente que acha isso esquisito, viu, Lauro? Tô falando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, enfim, sintam-se acolhidos nesse nosso espaço. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. É uma série especial de vídeos de encerramento do ano de 2021 e agora nós estamos trazendo o tema Descobrindo a História do Espiritismo. E aqui a gente vai falar um pouquinho do controle universal do ensino dos espíritos. E eu tenho certeza que as informações que nós vamos compartilhar certamente não são informações do cotidiano e do conhecimento da maioria de nós, os espíritas. Mas se você já conhece, generosamente aí nos acompanhem compartilhando, né? Pedindo a vocês aí que nos apoiem pelo www.institutorevelario.org.br/assinatura, escolha sua melhor forma e nos ajude. Nós estamos nas redes sociais, no Face e no Insta, você nos encontra no @Revelario-Instituto, pedindo a todos e todas que nos acompanhem através do Fale Conosco, @institutorevelario.org.br, onde nós aceitamos ali as sugestões e críticas, né? Entre outras coisas. Mas é isso aí, Lauren, nessa nossa série especial de final de ano, a gente está num recesso, esses vídeos são gravados, e a gente está buscando trazer temas especiais para todos e todas. Então, para esse nosso começo de conversa, eu passo a palavra para você. Obrigado, Beto. Muito bom poder estar aqui novamente junto com você para tratar de mais um assunto. Talvez muitos vão até dizer assim, né? Controle universal do ensino dos espíritos. É algo que, dentro do meio espírita, muitos dizem conhecer, mas que talvez falta alguns elementos para que possa acrescentar, né, nesse entendimento e até ter uma ideia melhor, mais clara, do que é esse controle universal, como se deu isso, quem que inventou isso, será... E, de fato, o que é isso? Né? E são informações que são novas e que vai ajudar bastante. Beto, tenho certeza. Vamos embora. Vamos então, Laurin, sem mais delongas, partir para o compartilhamento, né, aqui do vídeo, onde então nós estamos agora. Quem quiser esses slides, viu, pessoal, é só escrever aqui na descrição do vídeo, que nós temos a maior alegria de compartilhá-los com vocês, tá? Então, se alguém tiver interesse, aqui não tem nada que a gente produza que não possa compartilhar. Inclusive, a gente compartilha para que vocês possam criticar, modificar, sugerir e estudar. Nós não vamos nos cansar de dizer que aqui o nosso grupo modesto de ensino, de estudos, em torno do ensino espírita, ele é de estudantes, ninguém tem a pretensão aqui de ensinar espiritismo para ninguém. Agora a gente vai compartilhando, Laurinho, as informações que a gente vai conseguindo amealhar. Então, aqui nesse conjunto de slides, em que nós estamos tratando do controle universal do ensino dos espíritos, sabemos que esse tema, Laurinho, ele está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Mas será que, de fato, Kardec inventou? Kardec produziu isso? Foi um start? Os espíritos é que trouxeram para ele? Foi uma coisa mística, maravilhosa? Ou o Kardec era um homem de ciência, um homem da razão? Vamos descobrir isso, né? Então, aqui a nossa fonte de pesquisa é o Paulo Figueiredo, na obra Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, edição da FEAL de 2019. Nós vamos falar da pluralidade dos testemunhos, que é um método científico apropriado dos fatos históricos. Tenho certeza que para muita gente isso é uma coisa totalmente nova, Laurinho. E aqui nós vamos trazer um primeiro compartilhamento que é recordar. Para a gente situar todos dentro do processo de pesquisa, das análises, do estudo, a gente precisa contextualizar. Eu acredito que a maioria de nós conheceu a ideia de controle universal no Evangelho segundo o Espiritismo.
especialmente na introdução, no item 2, onde Kardec traz a autoridade da doutrina espírita, tratando do controle universal do ensino dos espíritos, que ele vai dizer que essa é nada mais, nada menos que a força do espiritismo. Kardec, lá no Evangelho, trata da natureza da revelação espírita. Por que isso, Beto, Lauro? Porque lá ele vai dizer: o espiritismo não é uma concepção puramente humana, a doutrina. Ocorreu a revelação em todo o planeta. As comunicações chegaram a todos os povos e nações, seitas e partidos. Mas havia um problema. No meio do caminho havia um problema. Era necessário atestar a veracidade das informações. Kardec não aceitou de cara, de plano, o que veio do mundo espiritual. Precisa a gente ter compreensão disso, Laura. Então, como atestar a veracidade das informações? Por quê? Ele coloca essa informação lá nesse item 2. Entre os espíritos, como entre os encarnados, tem vários graus de conhecimento. Nenhum espírito tem individualmente toda a verdade, e nas comunicações você encontra ensino moral, você encontra embuste, você encontra opinião pessoal, você encontra os sistemáticos que querem fazer os seus sistemas, que querem trazer um mundo espiritual, uma vida no mundo espiritual do jeito que eles querem apresentar. E ai de você se não concordar. Tem os falsos ensinos, bem como as utopias, Laurinho. Conclusão do Kardec: é imprudência aceitar e propagar uma mensagem só porque sua fonte é espiritual. Queria te ouvir seu primeiro comentário acerca desse compartilhamento. Ô, Beto, mais uma vez, né, são tantas informações novas, mas falando em controle universal, a gente já tem que aprender com Kardec, como ele fazia, que é não aceitar tudo de pronto, porque é vindo de um espírito, né? Seja ele quem for, quem ele se denominar. É importante, primeiro, usar alguns critérios que a gente vai conversando ao longo dessas exposições, viu, Beto? Mas eu passo para você aqui. Então vamos continuar, Laurinho, trazendo aqui mais um slide. Bom, Kardec, então, lá nesse item 2, ele vai orientar a todos nós. Acho muito interessante porque, como a gente não estuda filosofia, como a gente não conhece os momentos anteriores ao advento do Espiritismo, Kardec, então, ali no Evangelho, já traz orientações. Ele vai dizer, Laurinho, é preciso usar a razão. Na razão, você vai utilizar duas coisas: o bom senso, de um lado, e a lógica rigorosa, de outro. Isso é usar a razão, isso é usar o raciocínio. Porque, às vezes, a gente considera que são três coisas distintas. Não, a razão, ela engloba o bom senso e a lógica rigorosa. E ele diz o seguinte: tem espírito amigo, espírito guia, espírito superior, espírito puro, uma mensagem que vem do primeiro-ministro do parlamento de Deus. Não há exceção para nenhuma comunicação. Esse espírito vai trombar com fenômeno de sida. Não tem exceção. Razão, bom senso e lógica. Todas as comunicações devem passar por esse filtro. Não passando por esse primeiro controle. Qual que é o primeiro controle? O primeiro controle é esse, gente, é a razão. A razão. Se não passa por aqui, rejeita a comunicação. Ah, mas vem de 1000 espíritos, tem um espírito fulano, beltrano, até Jesus de Nazaré tá falando a mesma coisa. Como você não quer aceitar? Ah, só porque você é o Kardec? Ele está dizendo, não é racional, saiu da lógica rigorosa, não tem bom senso, corre léguas, foge, porque vai te perturbar no processo de progressão do espírito, vai fazer com que você fique habituado e você fique condicionado a determinadas práticas e crenças, que isso vai te prejudicar depois quando desencarnar. Depois, claro, se passar por esse crivo, aí, e só aí, é que entra, segundo Kardec, a concordância necessária, mas com os espíritos? Não.
Por quê? A doutrina espírita já chegou. Todo mundo está entendendo que o espiritismo já chegou? Se ele já chegou, agora tem princípios doutrinários essenciais, fundamentais, que não se pode perder de vista. Então, o segundo momento é colocar a mensagem de par e ao lado com os princípios doutrinários. Quais são, né, Lauren? Praticamente aí, entre outros, 6. Deus, imortalidade da alma, comunicação com os espíritos, reencarnação, pluralidade das existências, livre-arbítrio. Então é preciso que a pessoa tenha em mente o seguinte: mas surgiu um novo princípio. Se é princípio, é lei. Se é lei natural. Se é lei natural, a criação é divina. E a criação divina é harmônica. Se é harmônica, nenhum princípio anula o outro. Eles são harmônicos entre si. Porque nas leis naturais não tem a instabilidade das leis humanas. Ou seja, a lei divina é imutável, Laurinho. Então, nós temos essa questão. A concordância do ensino dos espíritos tem que advir de determinadas fontes. Então, o que nós vamos fazer? Depois que você passou pelos princípios, agora você vai concordar com a pluralidade de comunicações. Como assim? Vários espíritos se comunicando, pluralidade de espíritos. Agora você está no conteúdo, hein, gente? Viu, Lauren? Conteúdo. Pluralidade de médiuns. Médiuns de diferentes centros. Pluralidade de localidades de onde emanam as comunicações. Espontaneidade na comunicação quando o tema central é doutrinário. Conclusão. As revelações obtidas por esse método, ou seja, que método é esse? Universalidade dos espíritos. Somente e tão somente terá valor quando houver coincidência entre os ensinos dos espíritos, o conteúdo dessas revelações. Aí, todo mundo vai falar assim: mas o que tem de novo? Isso eu já sabia. Sabe mesmo, de fato? Então, as mensagens que vêm no seu centro espírita passam por esse crivo. Porque estão publicando, os livros estão sendo escritos. E as pessoas estão criticando, dizendo que não há concordância nesses parâmetros. Ou do primeiro filtro, quiçá do segundo filtro, porque aqui nós estamos falando do terceiro filtro. Primeiro filtro, razão. Razão incluindo bom senso e lógica. Segundo filtro, nós temos a concordância do conteúdo com os princípios espíritas, com a essência do espiritismo, com a base, com o fundamento. Terceiro filtro, o conteúdo do ensino. Então, nós temos um problema da origem. E a origem é dessa forma que a gente acabou de mencionar. Antes da gente passar para frente, para entrar na história, para conhecer a história, porque isso aqui será que chegou por uma revelação, porque o Kardec era esse missionário que era quase ministro do Cristo e estava encarnado, cheio de conhecimento, e que nada foi adquirido aqui na existência, tudo é mágico, maravilhoso, porque ele teve um montão de reencarnação anterior, e ele era o cara top dos top da reencarnação. Será que é isso? Ou será que, de fato, há uma base, Lauro? Beto, há uma base, eu quero lembrar rapidão aqui, no capítulo que vai falar sobre mediunidade nos animais, em O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte. Então, Erácio vai discorrer toda uma teoria que Kardec vai dizer assim: a explicação do espírito, ela resolve essa questão. Qual a questão? Os animais são médiuns ou não são médiuns? Há a condição de um animal transmitir uma informação via mediunidade, né? Então, Erasto vai dar toda uma explicação. Aí, Kardec está usando lógica, para isso que Erasto vai dizer, princípios, que um deles é o perispírito, e
a conformidade desses ensinos que foram coletivos dos espíritos. Então, Erácio vai dizer lá no final, não, o animal, ele não serve como, ele não é médium, né? Enfim, porque há todo um entendimento, há todo um diálogo, há todo um estudo partindo da razão. Então, como o Beto mostrou para nós, lógica, bom senso, princípio, um deles é o perispírito, e essa conformidade, né, de tudo isso que foi trazido pelos espíritos. Como? Desde as manifestações físicas, como se dá o processo da mediunidade, as manifestações inteligentes, como se dá o processo da mediunidade e por que não ocorre nos animais, porque não há afinidade daquele princípio chamado perispírito. Então, isso me veio à mente, Beto, que eu achei fantástico. Falei, é isso que é usar um controle universal para estabelecer um princípio, negar ou aceitar uma informação. Beto, passo para você aí. Exemplo, show de bola, Laurinha. É isso aí. Eu acho que é nesse sentido aí que nós devemos, então, compreender o Espiritismo, né? Nós estamos aqui para estudá-lo, para apropriar das informações, de tudo que nós possamos lançar a mão para nos fazer crescer. Se vai ficar mais do mesmo, eu vou para o templo espírita, né? Olha onde a gente chegou. Para o templo espírita, para ter o espírito tomando o lugar do santo e daquele que é infalível, que não erra, perdeu o aspecto científico do espiritismo, Laurinho. Acho que é isso que nós precisamos ter em mente. E aí, prosseguindo, vamos então agora para o próximo slide, que é uma curiosidade. Qual que é essa curiosidade, Laurinho e Beto? É que esse método que o Kardec está se referindo não foi invenção dele. Sua pretensão, na realidade, como a gente colocou lá no princípio, e ele informa isso, lá na introdução do Evangelho, que ele precisava ter um meio eficaz para validar o ensino dos espíritos. Os espíritos tinham aquele problema todo de ser vários, ser alma de humanos, que a diferença era só desencarnado, mas do ponto de vista de conhecimento, todos estão no mesmo plano que nós. Então, como resolver esse problema? Então, ele sendo um estudioso, um pesquisador, um professor, um pedagogo, uma pessoa que escrevia sobre educação, que tinha um profundo conhecimento de várias áreas da ciência, ele lançou mão de um método científico que era usado para a apuração num ramo da ciência. Então, se buscava apurar os fatos históricos, Laura. E, portanto, no século XIX, as ciências históricas se baseavam num tipo de conhecimento chamado testemunho dos indivíduos. Então, era preciso buscar a veracidade das informações. Como é que eu vou apurar um fato histórico? Então, eu vou buscar na história vários indivíduos que dão testemunho sobre o mesmo fato. Mas olha a construção disso, né, gente? E qual é a contribuição? Porque, gente, o bonito do espiritismo é que Kardec não ficava só naquilo que ele se apropriava. Senão não precisava do espiritismo. O espiritismo sempre agregava um valor, ele colocava aquela cerejinha no bolo. Então, no século XIX, havia esse testemunho dos indivíduos. Porque, como o Kardec precisou, eles, para apurar os fatos históricos, também tinham a necessidade de atestar a veracidade, gente, do testemunho. Você tem o testemunho dos indivíduos, mas como é que você vai atestar se o testemunho é, de fato, verdadeiro? O que eles precisavam afastar, Laurinho? Vê se você já ouviu isso no Espiritismo. Eles precisavam afastar a opinião puramente pessoal do depoente, que é eivado de vícios. O que eles queriam afastar? Né? Eles buscavam evitar o erro, a mentira e toda sorte de vícios que pudessem corromper o discurso, a fala, o depoimento daquele indivíduo. Então, esses indivíduos, que às vezes estavam até ali prestando depoimento de boa-fé, falando do fato de boa-fé, eles poderiam se iludir
de alguma maneira, ele tem um ângulo de observação, Laura, que ele observa os fatos e ele não se dá conta de algumas coisas da sua observação que está errada, que está irregular, e, portanto, ele dá uma informação errada e irregular, não que ele queira mentir, mas o vício pode estar oculto. No quê? Ele vai tratar do fato, mas ele ignora uma lei que envolve o fato. Deu para pegar aí como é que funciona no mundo espiritual, quando a gente está ouvindo o espírito contar uma história, ele está de boa fé, gente boníssima. Se tivesse aqui encarnado, a gente podia dar um abraço, quer estar perto, mas ele ignora a lei. Se ele ignora a lei, ele informa do jeito que ele vê. Então pode ser que é igual um chimpanzé que foi guindado ao palácio. E aí ele vai falar como um chimpanzé tudo que tem lá no palácio. Ele não consegue falar como o ser humano que habita o palácio, né? Como que ele vai informar para os chimpanzézinhos da floresta? É isso. Então, Laura, nós vamos aqui verificar que era preciso julgar os depoimentos com sinceridade. Mas como? Era preciso afastar o interesse pessoal do depoente, Laurinho, porque tudo que tem interesse pessoal vicia o troço. Já ouviu falar disso? Mas isso quem está dizendo é a ciência histórica, é a filosofia espiritualista racional, é um cara que foi pesquisar sobre isso chamado Paul Janet. Então, como que confia na testemunha? Era importante você estar produzindo ciência, levar uma informação científica, com base, fundamentada, situada sob princípios. Então, nós vamos perceber que nessa metodologia, qualquer um podia dar testemunho, qualquer um. Qualquer um. No Espiritismo a gente tem depoimento de espíritos inferiores e superiores? Temos. Mas lá, o Paul Janet vai contar isso, Laurinho, que quem interroga, quem pergunta, você sabe perguntar, obviamente, né? Então o que ele tem que ter de cuidado? Ele tem que saber perguntar para cada criatura aquilo que ela pode responder, ou seja, o que está de acordo com o seu conhecimento. Então já era um método que existia. E um filósofo espiritualista racional dialogou com esse método. E Kardec não é que conhecia isso? Então ele vai dizer assim, um indivíduo que vivenciou um determinado fato particular, ou teve uma vivência específica, ele é, e não outro, o verdadeiro conhecedor, mas naquela circunstância. Por isso que precisa ser contextualizado. Não pode ser anacrônico e não pode ser algo preconceituoso. Você tem que extrair tudo que aquele depoente pode dar de testemunho segundo sua ótica, até com a ignorância, para poder afastar o erro, para poder afastar o vício, para ver se é mentira, se é má fé, se é erro sem má fé, desconhecimento. Então, alguns pontos precisam ser considerados nessa metodologia. Primeiro ponto, Laura, é que independe da sinceridade. A testemunha pode ser a melhor do planeta. Gente boa demais. Nossa, amo o Lauro. Mas o Lauro é o único que conhece o tal do negócio que ele está falando. Então, Laurinho, te amo demais, mas não vai rolar. A sua sinceridade, se ela for única, para a ciência, ela precisa ser deixada de lado, porque um único depoimento é razão suficiente para a dúvida. Isso é a ciência dizendo. Não é uma viagem. O espírito que está comunicando que deu uma mensagem é o irmão fulano. Ele pode ser o irmão, o tio, a mãe, o pai, não tem problema. Mas ele é a única testemunha. Então precisa ter cuidado. Como nós temos o cuidado para admitir um fato histórico, ou seja, aconteceu ou não aconteceu, foi dessa forma, não foi, é a mesma coisa para os espíritos, para os encarnados. O segundo ponto na ciência, Lauro, é que o testemunho que possui um peso maior é aquele que participa do conjunto. Tem várias testemunhas que participaram do mesmo fato e, portanto, podem dar testemunho desse fato. Será que para por aí? Olha que interessante, Laurinho. Há um terceiro ponto. Testemunhos coletivos
também podem ser eivados de ignorância coletiva ou até de falsidade num determinado ponto. Então, você precisa comparar, você precisa separar, você precisa verificar o que é preconceito, o que é sistema, o que é dogma, o que é isso, o que é erro, o que é falsidade. Então, tem que ter uma observação violenta. E as pessoas que escreviam sobre a história, nessa metodologia, para ouvir os testemunhos, tinha que fazer isso. Então, o que era preciso fazer, Laurinho? Era preciso comparar os testemunhos, observar os mais esclarecidos, pesar entre os testemunhos numerosos, mas que não esclarecem nada, e aquele que é reduzido, é um número reduzido, mas são os mais esclarecidos. Então, você tem inferioridade de testemunhos e testemunhas e superioridade entre testemunhos e testemunhas do plano físico. Os sábios podem ensinar mais, enquanto aquele não sábio pode ensinar menos. Mas tem com ponto de contato, tanto um quanto o outro? Sim, mas o pesquisador é que precisa ficar atento a isso. O trabalho é dele, fazer a peneira da informação. Então, ele investiga de um e de outro. Os testemunhos foram desinteressados? Tem interesse pessoal ou não? Por quê? Porque os testemunhos desinteressados possuem mais valor. O quinto ponto é que, quanto maior for a conformidade dos testemunhos, ou seja, das declarações, né? Obviamente, que esses testemunhos possuam origens diversas, então o que você tem? Você tem conformidade, similaridade, ou seja, pelo fundo, não pela forma, do conteúdo, que é a declaração, mas os testemunhos vêm de origens diversas. Aqui nesse modelo, Lauro, o que os históricos diziam, né? Testemunhos de várias origens. Quais origens? De classe. Testemunho de paixões diversas, de interesses diversos e de conhecimento entre as testemunhas. Olha que interessante, né? Então, antes da gente falar do erro de se considerar o testemunho como fonte única de certeza no exame, queria te ouvir sobre essa parte da pesquisa aí, Laurinho. Ô Beto, estou achando fantástico, né? É algo novo, realmente, né, uma ciência, porque você precisa desenvolver um conhecimento, uma estratégia, enfim, para que possa fazer tudo isso. Agora, eu fico pensando, e isso então vem acrescentar, e posso ser que se eu estiver errado, você me corrija aí, Beto. É por isso que sempre eram evocados espíritos cujo alguém poderia dizer algo sobre esse espírito. Seria isso? Então, eu vou evocar o fulano de tal. Mas quem é o fulano de tal? A gente não sabe. Ou então o fulano de tal se apresenta, mas ninguém conhece. Como que a gente vai atestar a veracidade disso? Seria isso? Eu estou entendendo que você já está fazendo a comparação, né, com o método sendo apropriado para Kardec. Então, claro que no testemunho nós vamos observar que tem aqueles que trazem as informações e que depois ele vai ter ali um grupo de espíritos, ou ele vai buscar essas informações no grupo de espíritos dos esclarecidos. Só que ele tem que saber perguntar, tanto que ele precisa formular essas questões. A gente já viu isso aqui no estudo da Rainha de Oude, que ele fala assim, nossa, eu acho que é ela mesmo, que ele queria fazer várias perguntas ali, mas que ela não se coloca na condição de responder. Então ele só perguntou aquilo que ela podia responder, porque estava no campo de observação dela. Ele queria mais resposta, vai precisar de outros espíritos para poder esclarecer. Então, concordo que, de fato, terá sim as evocações para os esclarecimentos, Lauro, mas tem um ponto que a gente precisa considerar. Para esse caso da informação e da revelação, e as fontes e origens diversas para o espiritismo, que não tem como aferir a identidade, era utilizado um outro critério, que é o critério da espontaneidade. Não podemos misturar as coisas. A evocação era fundamental. Mas para a doutrina, o aspecto doutrinário, classificação, separação, distribuição de assuntos e temas, o Kardec escreve sobre isso várias vezes, que é a espontaneidade
do espírito se comunicando para trazer a doutrina. Por quê? Porque quem trata de doutrina é o espírito mais esclarecido, que é o superior. E que aí, com base nas perguntas, com base no pensamento, na preparação anterior, o espírito de repente vem e se manifesta na reunião e elucida aquele ponto que às vezes ele nem chegou a perguntar, mas que já estava preparado lá na casa dele. Então ele identifica que o espírito já estava ali, intuindo, ajudando. Não sei se eu corroborei, se eu prejudiquei. Não, não. Na evocação, só para concluir, Lauren, a evocação ela é extremamente importante. A evocação, ela é instrumento. Ela é instrumento. Para o espiritismo, é a forma de ele buscar, por exemplo, um Erasto, um São Luís. Mas você vai perceber que em momentos que o São Luís está respondendo, ele diz assim, esse espírito aí não é São Luís não, senhor. Porque ele já conhece. Nós vamos ver que à medida que se desenvolve, que se passa o tempo, o Kardec diz que aprendeu a indagar os espíritos. Mas devolvo para você. Ótimo. Não, e assim, Beto, na espontaneidade, ou seja, na comunicação espontânea, vai ser, para consolidar um princípio, né? Então vem uma generalidade dessas informações, consolida um princípio ou firma ou né, desenvolve um novo princípio. Seria isso, né? Sem dúvida nenhuma, ele vai usar isso. O que nós precisamos prestar atenção, basicamente, aqui é na metodologia. Se a gente examinar com clareza, com calma, nós vamos perceber que tudo que está aqui nessa história do Espiritismo, isso aqui é uma história jamais contada do Espiritismo. Eu concordo com o autor da obra Autonomia. Por quê? Porque é uma base que mostra que o controle universal ele tem a cereja do bolo do Kardec. Nós até já falamos dela, nós vamos repetir no final. No entanto, Laure, a metodologia já existia, ele se apropriou e apropriou adequadamente para conversar com os espíritos. Então a evocação é uma das modalidades. Mas o que está aqui na base do testemunho é a diversidade de declarações segundo suas origens. Então, as declarações, o conteúdo se conforma, não pela forma, mas pelo fundo. Então, ela se conforma, conteúdo. A declaração ela tem variedade de origens. Então, tem origens de pessoas de várias classes sociais, e essas várias classes sociais, inclusive de paixões e gostos, mas também de conhecimentos, mas de variedades, de pontos distribuídos onde aconteceu os fatos históricos, que aí tem uma questão, né? O fato histórico acontece em determinado lugar. Então ele precisa da testemunha do fato. Ali ele não está usando de várias pessoas, de vários pontos do planeta, disso, aquilo, não. Ele pega o critério de gosto diferente, conhecimento diferente, ponto de vista diferente, preconceito diferentes, classes sociais diferentes, que viram o fato e que podem atestar o fato. Ele vai apropriar disso e vai lançando mão disso, usar para a metodologia científica do espiritismo, que ele chamou de controle universal. E para os históricos é a pluralidade dos testemunhos. Eles vão fazer o controle daquela maneira que a gente colocou nos passos ali, no ponto 4, né, no quarto ponto, de uma maneira que o Kardec também vai apropriar disso e vai falar lá na Gênese, que era assim que ele fazia. E a evocação vai ser um meio, porque aí ele precisa perguntar, então ele traz o espírito, e aí ele consegue um conteúdo. Deixa ali, ele não escreve obra, não publica livro. Quando todos os pontos estão sanados, aí então ele vai colocar como um princípio, como uma lei, como uma questão doutrinária, como uma teoria, ou às vezes ele vai deixar só no campo da hipótese. Passo para você, não sei se eu ajudei ou se eu prejudiquei. Não, beleza, ótimo. Podemos seguir, Beto. Então vamos seguir, Laurex. O erro de considerar o testemunho como fonte única de certeza no exame do fato. Então aí nós já estamos na história, né? Mas aí tem uma crítica científica que abre, então,
uma tensão dentro da ciência. Nós vamos perceber que ali os estudiosos vão trazer a seguinte informação. O que é o testemunho? O testemunho de um fato, ele também é um fato. O testemunho do fato é um fato também. Portanto, ele é um fato composto. O testemunho é uma descrição de um fato. E quando alguém descreve um fato, esse fato se torna um outro fato. Então, você precisa compreender o testemunho sobre o fato. Não sei se eu me fiz compreender, depois o Laurinho faz as perguntas aí que ele achar adequado. Então, para compreender o fato, para compreender o conteúdo do fato que está sendo testemunhado por outrem, que traz uma opinião, que traz um ponto de vista, que traz uma observação, você precisa utilizar a maior parte das suas faculdades intelectuais de ser humano para analisar o depoimento. Então, olha que interessante. Eu preciso conhecer o conteúdo, eu preciso saber que se trata o conteúdo, a informação que me interessa é o conteúdo. Mas antes, eu preciso validar o testemunho. Então, eis a ideia de crítica ao testemunho como uma fonte única de certeza no exame do fato. Então, sendo o testemunho um fato composto, que ele é um testemunho de alguém que vira um fato, observando o fato narrado. Então, para eu entrar em contato com o depoimento e o conteúdo do depoimento, que vai me esclarecer um outro fato, eu preciso usar minhas faculdades intelectuais de ser humano. Então, eu preciso considerar a autoridade da consciência, dos sentidos, do juízo e do raciocínio. Está entendendo que eu não posso ficar só na informação, mesmo que elas venham de variedades, de origens, de diversos espíritos? Eu preciso primeiro para analisar um fato, falar assim, mas pera lá, o Laurinho está me dando um testemunho aqui, mas minha consciência está me dizendo algo aqui que não está muito legal isso que o Lauro está falando. Mas junto com o Lauro tem mais 10 que está dizendo isso, mas minha consciência não está aceitando. O que os meus sentidos me avisam? Qual o juízo que faço? Qual o juízo que faço da informação colhida? Eu preciso raciocinar, deixa eu pensar então. Então, só dessa forma que nós vamos poder compreender e atestar a veracidade de um fato. Essa é a crítica que Paul Janet fez para o testemunho como uma fonte única. Então, na filosofia, a advertência vem no seguinte sentido. É possível usar o testemunho. O testemunho ele pode ser usado. Eu posso usar o testemunho para chegar a um objetivo que é obter uma determinada informação. Então, eu uso minha inteligência e a minha inteligência permite que eu tenha uma mensagem como um conteúdo que me informe alguma coisa para a gente já falar de espiritismo. Para os fatos históricos também. A filosofia vai dizer que o testemunho pode sim ser considerado pela inteligência do homem, do ser humano. Mas ele não pode submeter a inteligência humana completamente. Ou seja, antes de aceitar o conteúdo da informação, eu preciso fazer um exame de consciência, de sentido, de juízo e de raciocínio sobre o conteúdo. Está entendendo onde é que vai chegar o ponto? Que é aquela cerejinha do bolo que o Kardec colocou lá no comecinho, que ele falou assim, primeiro crivo. Qual é o primeiro crivo das mensagens mediúnicas, né? Kardec usou esse método para deduzir os princípios da doutrina espírita. As pesquisas sobre o elemento espiritual, até o espiritualismo racional, elas eram baseadas em suposições. Chegou o espiritismo, nos diálogos com os espíritos, o Kardec pôde então estudar o elemento espiritual que superava aquela ideia do Mene de Biran, Lauren,
do espiritualismo racional, que ele falava assim, então vamos pegar o copo, e aí eu penso, o que fez eu pegar o copo? Não, agora o Kardec está conversando com as inteligências que podem, a partir do mundo espiritual, dizer como de fato eles, espíritos, sentem e compreendem o mundo espiritual e suas leis. Kardec, então, vai se dedicar ao estudo do quê? Do conteúdo das comunicações, uai. Né? É isso aí. Uai é uma interjeição mineira, para quem está assistindo isso num outro país ou num outro estado, tá? Qual que é o problema? Tem problema? Tem problema, gente? Tem. O Kardec enfrentou o mesmo problema das ciências históricas. O Kardec enfrentou o mesmo problema que o Paul Janet apontou para considerar o testemunho como fonte única. Ele falou, precisa de mais do que isso. A sua inteligência não pode ser submetida para o conteúdo da mensagem. Vamos lá, Laurinho. Qual o meio principal para a observação usado pela ciência espírita? Testemunho dos espíritos por meio dos médiuns. Não tem outro, tem? Observação dos testemunhos dos espíritos que chegam pelos médiuns. O que Kardec fazia? Ouvia os espíritos superiores. A máxima diversidade de espíritos. Então ele não só ouvia espírito superior, ele ouvia todos os espíritos, porque os espíritos superiores traziam os espíritos inferiores para poder manifestar uma informação ali, e a partir da observação, ouvir, meditar, surgia a dúvida, para que mais tarde fosse sanada pelo complemento. Os espíritos vinham trazer uma informação parcial, ou complementar uma que já existia, ou trazer uma informação para esclarecimento, mas não traziam toda a revelação. Se a gente não trabalhar, irmão, um abraço para você. Você vai ficar parando aí meia-noite para acordar, porque os espíritos vão vir te dar vacina no seu braço aí, uma vacina espiritual, né? Aprender a conversar com os espíritos, o Kardec relata na Revista Espírita de 59, foi uma experiência. Quando ele recebe os 50 primeiros cadernos, ele passa também a dialogar com os espíritos e passa a adquirir uma experiência. Então, há um primeiro livro dos espíritos, 57, mas vai ser modificada muita coisa em 60, a segunda edição. Ele aprende a conversar com os espíritos pela experiência, não tem outro jeito, gente. Kardec e o grupo de pesquisadores identificavam os fenômenos, consideravam as hipóteses relevantes para explicá-los, e só então, depois do fenômeno identificado, depois que sobre o fenômeno levanta as hipóteses, lembra da história de fazer pergunta, de preparar em casa, de estudar, de ter dúvida, e também de promover uma hipótese, trazer uma ideia. Em outros encontros a gente já mostrou, olha, segundo uns, dizem que tal coisa é isso, segundo outros, dizem que é tal, existe o sistema X e o Y, e traz a hipótese, aí cria uma hipótese espírita, ou busca um tertium genius, uma terceira ideia. Pois bem, só então é que eles recebiam dos espíritos o ensino oportuno sobre aquele ponto que também, gente, foi provocado pelos próprios espíritos, que davam comunicações espontâneas. E aí, então, o ensino é oportuno e há uma elucidação daquilo que era uma generalização e, portanto, coadunava com as leis derivadas das generalizações. O que é isso? Isso também é um método científico, partir do geral para deduzir o particular. Então, é todo um processo de produção de conhecimento, de ciência, Laurinho. A doutrina espírita, como a gente já sabe, uma revelação dos espíritos. Só os espíritos podem ensinar sobre o mundo espiritual.
Só eles percebem os fatos e os fenômenos espirituais. Os espíritos superiores estudaram o mundo espiritual e produziram a ciência dos espíritos. Livro 2º do Livro dos Espíritos, para quem quiser mais conhecimento a respeito. E baseado nas suas instruções, nas leis naturais do seu mundo, é que eles, então, estudando, produzindo ciência lá, é que vão constituir a doutrina, o corpo de doutrina, que o Kardec tem o trabalho de organizar, validando os seus testemunhos segundo o método. E aí o Kardec, lá na Revista Espírita de 61, ele vai dizer, né, os espíritos consentiram em nos iniciar em parte quanto ao seu mundo. Então, o conhecimento não vinha na totalidade. Aí lá na Gênesis, ele vai dizer assim, a iniciativa da elaboração da doutrina espírita é de quem? Dos espíritos. Há uma parte dessa revelação que nos cabe. Essa é a nossa atividade, é a parte da atividade humana. Então, aqui ele afirma, o que é a doutrina espírita? Não é opinião pessoal de nenhum dos espíritos. Ela é resultado do ensino coletivo e da concordância dos espíritos. Por isso é que ele denominou de doutrina dos espíritos. Lá na filosofia espiritualista, havia o método, né, de pesquisa, que inclusive houve a crítica do Paul Janet. Esse método vem das ciências históricas, ou da maneira de se tratar um fato histórico pelo depoimento. Como que se produzia ciência a partir do testemunho das pessoas? Generalidade e concordância daqueles testemunhos, daqueles depoimentos. Em Espiritismo, o Kardec fez a mesma coisa, concordando o ensino dos espíritos. E essa concordância que ele vai dizer é um outro caráter da revelação, é o caráter essencial. As revelações só que possuem esse caráter, e eu falei para o Laurim, dando spoiler, que são as espontâneas. As espontâneas e as concordantes entre si é que constituem o caráter essencial da doutrina espírita. Porque aquele que parte de uma evocação pode induzir no erro. Então é preciso ter muita tranquilidade para poder abordar um conteúdo e um princípio para verificar se eu tenho uma variedade de informações, mas que elas estão no campo de não esclarecer, e se aquelas que esclarecem, elas vieram espontaneamente por conta da minha preparação prévia, né? Então os espíritos, eles vão controlar, Laurim, as informações que são trazidas. São eles, esse que está o barato do negócio. Eles primeiro, com os barulhos, os ruídos, etc., eles controlaram para eles a curiosidade. Depois, o filosófico. Depois, o aspecto da ciência, da luta e por aí afora. Né? Eles controlam a sucessão e o progresso do ensino, porque o ensino, a gente já falou aqui em outro encontro, que ele é progressivo. E aí, vamos lá, né, Laurinha? O último slide aqui. Conclusão. A força do espiritismo. Você lembra que tinha uma cereja do bolo? Você está aí mentalmente passando como é que é? Pensamento forma aí para mim, falando assim, o Beto esqueceu da cereja. Esqueci não, senhor. Conclusão, a força do espiritismo. O Kardec usou um método científico das ciências históricas, certo? Lembrou? Pluralidade do testemunho, não é? Mas não houve uma crise interna apontada pelo Paul Janet? Que é preciso, para usar esse método, usar todas as faculdades humanas na apreciação do conteúdo? Por quê? Porque o testemunho é composto. O espírito está falando das leis do mundo espiritual, mas ele tem graus de superioridade, inferioridade, graus de elevação. E ele está usando o seu perispírito para poder ter as sensações. E ele vai descrever as sensações que ele sente, mas nem por isso pode ser uma lei, porque tem um ponto de vista. Então, nós temos os espíritos superiores, cuja experiência, experimentação
é avançada em relação aos inferiores, mas os inferiores também mostram a forma como eles enxergam e veem. Então, é um fato composto. Eu preciso compreender o que ele está dizendo. Então, eu vou analisar um livro de um Humberto Campos, de um André Luiz. Então, sou eu que tenho que ter o conhecimento adequado para entender e compreender aquela informação. Não é o espírito que eu vou julgar e descer o porrete no espírito, não. Ou eu vou afastar. Eu posso ler, desde que eu tenha esse conhecimento cognitivo a priori. Porque o testemunho é um fato composto. Então, não estou dizendo que nós vamos produzir doutrina ou vamos contrariar a doutrina dos espíritos. Não, gente, tem uma informação, eu preciso pelo menos colher o fundo daquela mensagem, que às vezes nem é na periferia, no aspecto que nós estamos do quadro. O quadro que foi pintado, ele é um. Mas qual é a verdadeira imagem que aquele quadro quer nos passar? Depende de mim, depende de cada um de nós. E é aqui que entra a cereja do bolo. Na Gênese, de 68, ele vai dizer, né? Submeteu a coletividade de opinião concordante dos espíritos ao critério do que, Laurinho? Lógica, cuja aplicação constitui a força da doutrina e lhe assegura perpetuidade. Nenhuma revelação será considerada divina, nem se submeterá ao campo da fé cega. A todas as comunicações, a todas as mensagens, serão aplicadas o método científico do testemunho, que será submetido ao pensamento racional e científico ou positivo, que significa dizer razão, que inclui bom senso e lógica. Primeiro crivo, Laurim, daquela instrução que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A gente encerra por aqui, eu passo para você, Laurex. Olha, Beto, como eu disse, né, muito complexo, não vou me atrever a fazer nem comentários, assim, porque é necessário até que se estude mais isso aqui, e que bom que agora, nesse início do ano de 2022, nós já vamos poder, né, mergulhar nesse universo e quebrar a cabeça em torno de tudo isso. E penso eu aqui que a gente vai crescer muito no campo do entendimento para que a gente possa dialogar com qualquer obra, com qualquer pessoa, com qualquer história, usando esse critério, né? Lógica, razão e bom senso. Beto, muito bom mesmo, é isso aí. Ó, Laurim, minha participação final aqui nesse nosso encontro, para devolver para você fazer aí o encerramento de praxe, é dizer o seguinte, eu estou convencido de que se eu estudar o Espiritismo, se eu conhecer o Espiritismo, eu tenho a possibilidade de exercer meu livre-arbítrio com tranquilidade no sentido de escolher qualquer obra mediúnica e ler. E ler. Por quê? Com a base que nós estamos descobrindo no Espiritismo, porque a gente aqui acabou de pegar o controle universal do ensino dos espíritos e agregar um valor que está no mérito da pesquisa feita pelo Paulo Henrique de Figueiredo nessa obra Autonomia e outras, em que a gente acabou destrinçando o controle universal. A gente mostrou por que o primeiro crivo é o da razão. A gente esclareceu por que é lógica. Então tem um filósofo que alegou, ele falou assim, olha, só o depoimento não vale. Por mais que venham de vários lugares, várias origens. De repente nós podemos começar a ver aí, Lauro, vários livros serem publicados dizendo que o corpo de Jesus era fluídico, que isso, que aquilo. E aí nós vamos fazer análises racionais. Por quê? A coisa precisa dizer ao meu sentimento, à minha razão, à minha consciência. Primeiro,
eu preciso usar o meu juízo, se eu estou de posse pleno dele, primeiro. Então, o primeiro crivo, Lauro, eu penso aqui, né? Não escrevi isso lá, mas chegou agora, nesse momento aqui, a conclusão de que eu exerço meu livre-arbítrio com mais tranquilidade a partir do momento que o meu conhecimento me possibilita isso. Então, eu tenho, primeiro ponto do livre-arbítrio confie no seu juízo. Vamos ter diferenças de aceitação disso ou daquilo? Vamos, mas isso é natural, é do jogo, porque cada um de nós estamos num grau aí de evolução, né? Era isso que eu queria dizer. Devolvo para você, agradecendo a Deus e aos bons espíritos, desejando a todos um bom resto de ano, esclarecendo também, mais uma vez, que nós estamos numa série especial de vídeos de encerramento do ano de 2021, aqui descobrindo um pouco mais da história do Espiritismo. A gente falou do controle universal do ensino dos espíritos. Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto, foi muito bom, né? E também desejo a todos aí que possam estar vivendo, né? Usufruindo de muita saúde, muita paz, se possível, né? Dinheiro no bolso, boas festas, mas sempre lembrando que, claro, o equilíbrio como um meio de nos preservarmos, né, melhor a saúde e nosso equilíbrio mental. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus. Nos vemos então no próximo vídeo.